Olá, queridos irmãos. Vamos dar continuidade à nossa exposição da carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Vamos começar hoje o capítulo de número 6 e eu quero convidar os irmãos a fazer a leitura comigo dos 11 primeiros versos. Vai ser o texto usado para a nossa meditação, reflexão nessa noite. Primeira carta de Coríntios, capítulo de número 6, a partir do verso 1, vamos ler a versão NA mesmo. Diz assim a palavra de Deus: quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isto diante de não crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isso aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vamos orar e pedir ao Senhor que fale aos nossos corações por meio da sua preciosa palavra. Deus bendito, nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus. Grande privilégio nosso adorar um Deus tão digno quanto o Senhor. Não há outro como o Senhor é único, singular, e nós te adoramos por quem tu és e por tudo que o Senhor realiza em nosso meio. Pai, esperamos que o Senhor tenha recebido aqui as canções, os louvores, que eles possam ter expressado verdades do Senhor. E agora te pedimos que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Acreditamos piamente que é por meio das Escrituras que o Senhor fala conosco. Continua, Deus, ministrando aos nossos corações como o Senhor já vem fazendo ao longo da exposição desta carta tão maravilhosa. Sabemos, ó Deus, que todas as coisas que foram escritas para o nosso ensino. Por mais duras que sejam as palavras, que possamos, ó Deus, absorver e sermos edificados de tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco e nos instruir nesta noite. E esta é a oração, Deus bendito, que nós oramos ao Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Ok, irmãos, nós seguimos aqui na nossa saga, na exposição desta carta. Você já deve ter percebido como o tom desta carta é um tom exortativo. E isso porque a igreja de Corinto, sem dúvidas, era uma das igrejas mais difíceis daquele contexto, uma das igrejas mais difíceis do Novo Testamento, do Novo Testamento. Isso por todas as questões aqui já apresentadas e por todas que nós ainda iremos ver. Era de fato uma igreja muito problemática
E por isso que o tom da carta que o apóstolo Paulo escreve a eles é um tom exortativo. Paulo gasta os 4 primeiros capítulos escrevendo sobre um problema de unidade. A igreja estava dividida, os irmãos estavam brigando, estavam tendo contendas entre si. E os 4 primeiros capítulos o apóstolo Paulo escreve para resolver esse problema, dizendo que não é correto, não é adequado que os irmãos vivam dessa maneira, se dividindo, se brigando, principalmente por questões secundárias, as quais o apóstolo Paulo vai dizer que são obras da carne. E a partir do capítulo 5, o apóstolo Paulo, então, está tratando sobre questões particulares, que também estavam acontecendo naquela igreja, não somente questões de divisão, mas outras questões que eram pertinentes àquela igreja e que o apóstolo Paulo estava escrevendo para tratar. No capítulo 5, no capítulo anterior, no domingo passado, nós vimos um caso emblemático que o apóstolo Paulo trata naquela igreja, de um rapaz que estava tendo relações sexuais com a esposa do seu pai. E se isso já não fosse já um grande ultraje, o apóstolo Paulo estava admirado, não somente por aquilo estar acontecendo, mas devido àquilo já ter tomado proporções bem maiores, de maneira que o apóstolo Paulo vai dizer que todo mundo estava sabendo do que estava acontecendo. Se já não bastasse a imoralidade dentro da igreja, mas o apóstolo Paulo estava mais ainda estupefado pela questão da igreja não tratar da questão, dos irmãos fazerem vista grossa, deles não tratarem do problema que estava acontecendo da igreja. Pelo contrário, eles se sentiam orgulhosos por esse tipo de situação que estava acontecendo dentro da igreja. E o apóstolo Paulo já havia escrito anteriormente que isso deveria ser tratado, que não é correto esse tipo de coisa ser admitida dentro do povo de Deus, que isso pode acontecer, tipos de imoralidades podem acontecer em nosso meio, mas nós devemos tratar como a Bíblia nos ensina que devemos tratar. A questão é que eles não estavam tratando, e Paulo vai dizer que o problema disso é que, além do mau testemunho, já que isso estava causando um testemunho fora, um mau testemunho fora, ele vai usar a ideia de que um pouquinho de fermento leveda a massa inteira. Ele usa, inclusive, os argumentos da Páscoa para dizer que quem está cometendo tal coisa precisa ser removido do meio do povo de Deus. E o apóstolo Paulo, então, sentencia de maneira que aquela pessoa seja excluída do meio do contexto das pessoas, tendo em vista que aquela pessoa, obviamente, não se arrependeu, não queria mudar, não queria sair daquela sua situação. Certamente Paulo tinha em mente Mateus capítulo 18, toda a instrução de Jesus, de ir ao irmão, de tentar convencê-lo, mas segundo o apóstolo Paulo, segundo a leitura da carta, e segundo ele mencionar a carta que já havia escrito, este era o irmão reincidente, no caso, e que não queria se arrepender do mesmo. Então não haveria outra coisa a se fazer a não ser excluí-lo do meio da comunhão do povo de Deus. E o apóstolo Paulo encerra o capítulo 5 falando sobre a autoridade que Deus dá ao seu povo para julgar questões internas. Coloca, por favor, o último versículo do capítulo 5, porque ele é fundamental para o capítulo 6. De maneira que ele vai dizer, versículo 12, volta só um, por favor, é o penúltimo, obrigado. Ele vai dizer, olha, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? E aí ele dá a sentença no versículo 13. Os de fora, esses Deus julgará, mas o de dentro, o malfeitor, expulsem o malfeitor do meio de vocês. É interessante pegar isso, porque essa prerrogativa, essa autoridade que Deus deu ao povo para resolver as questões internas, ela é fundamental para tudo que o apóstolo Paulo está tratando. Ele, quando escreve para tratar essa questão, esse ultraje do que havia acontecido, ele vai dizer, olha, vocês têm que resolver, e vocês têm autoridade para julgar tal situação. E o julgamento da situação é esse, segundo os preceitos bíblicos. Já que ele não quer se arrepender, já que ele não quer mudar o seu caminho, ele precisa ser expulso do meio de vocês.
E aí, em outras versões, por exemplo, na NVI, ele não dá essa pausa, como em outras versões, outras traduções, dá uma pausa. Em outras versões, em especial na NVI, ele continua o assunto, porque é como se ele estivesse discorrendo, usando a mesma linha que ele já vem abordando da questão anterior. Então, o ponto é esse. Paulo está resolvendo uma questão, a igreja tem autoridade para resolver essas questões internas e, por isso, precisa resolver. Então, partindo desse ponto, de que Paulo resolveu um problema, escreveu para resolver um problema, com esse fundamento de que nós temos autoridade para julgar as questões internas, é que ele então agora continua uma outra questão interna, um outro problema que estava acontecendo. O problema que estava acontecendo é o que é descrito no versículo 1 do capítulo 6. Coloca para nós aí, por favor. O capítulo 6, isso. Quando algum de vocês tem uma queixa contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? O problema agora que o apóstolo Paulo está tratando, aproveitando a deixa de que a igreja tem autoridade para julgar as questões, julgou uma, agora vai julgar um outro caso. Um outro caso que o apóstolo Paulo ficou ciente que estava acontecendo dentro da igreja, é de que havia um irmão que estava colocando um outro irmão na justiça, e a igreja não estava tomando nenhuma medida para resolver a questão, de que a igreja não estava se comportando adequadamente. Então o apóstolo Paulo escreve agora o capítulo 6, pelo menos essa parte, do verso 1 ao verso 11, para resolver essa questão. Como é que nós devemos lidar com isso? Será que um irmão pode levar um outro irmão a um juízo, a um tribunal, a questões jurídicas, para resolver problemas entre eles? Segundo o texto e segundo os historiadores, os estudiosos, a questão era financeira. Não se sabe ao certo a natureza, mas a questão era de recursos financeiros. Um devia ao outro, não se sabe ao certo o tanto, a quantia, ou o que foi essa dívida, o que foi que aconteceu, mas de maneira que um estava colocando o outro na justiça por essa questão. E o apóstolo Paulo, então, escreve para resolver essa questão, tendo em vista que a igreja tem autoridade para resolver, para julgar as questões internas. Então, vejamos como é que Paulo lida com isso. O tom do versículo 1 é um tom como se ele estivesse chocado, mais uma vez, pelo que está acontecendo. Ele diz, quando algum de vocês tem uma questão contra outro, perceba a expressão, como se atreve a submeter isso a um juízo diante dos injustos e não diante dos santos? A primeira questão do apóstolo Paulo é, primeiro, como é que um irmão que tem um problema com outro irmão se atreve, tem a coragem de levar esse irmão, de submeter esse irmão a um juízo diante dos injustos? Então, o ponto do apóstolo Paulo aqui, ele está chocado, primeiro, com a atitude de um irmão levar um outro irmão a juízo, a levar ele aos tribunais, né? Então ele está chocado, primeiro, por esse ponto, de isso é inaceitável, um irmão levar um outro irmão a um tribunal, e o pior é isso, porque se submete isso a um juízo diante de injustos, a um tribunal de descrentes. Aqui a palavra injusto tem dois significados. A ideia é para fazer uma distinção entre os santos, que é o que ele vai dizer, diante dos injustos e não diante dos santos, fazendo uma diferença entre os crentes e os descrentes. É como se ele estivesse dizendo, como é que dois irmãos que fazem parte da mesma igreja têm um problema e eles levam para tratar isso com pessoas descrentes? Esse é o ponto do apóstolo Paulo, né? Como é que dois irmãos que fazem parte da mesma congregação têm um problema e eles então vão resolver isso
no tribunal de descrentes, com descrentes, a ideia do injusto. A segunda questão do injusto, e aqui do apóstolo Paulo está chocado por estar fazendo isso, porque o apóstolo Paulo bem conhece os tribunais dos injustos, conhece os tribunais dos descrentes. Os tribunais romanos, gregos, naquele momento, naquelas circunstâncias, era conhecido. Eram tribunais que não eram nada justos, ainda bem que era só naquela época, né? Porque os tribunais de hoje, tudo tranquilo. Então, eles sabiam que levar alguém à justiça, a justiça não seria feita. Porque a justiça, naquele contexto, era comprada, era corrompida, ela poderia ser manipulada de acordo com as partes. Quem tivesse mais, talvez, status, quem tivesse mais conhecimento de conhecer pessoas que lá trabalhassem, ou quem tivesse uma remuneração financeira maior para pagar o juiz, para pagar alguém. Então, o apóstolo Paulo sabia que levar uma questão interna de problema entre irmãos para a justiça não era adequado. Por isso, ele começa o verso 1 chocado, primeiro pela postura de irmãos fazerem isso com outro irmão. Quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a fazer isso? Como é que tem a coragem? Então, Paulo está chocado como alguém teve a coragem de fazer isso com o seu irmão, levando a tribunais injustos, a descrentes. Primeiro, por ser descrente, resolver uma questão entre irmãos. E segundo, por saber que são tribunais injustos, não haverá justiça nenhuma, porque nós sabemos que a justiça, ela é falha, ela é comprada, não somente naquele contexto, mas bem como em nossos dias também. Então, ele faz uma distinção. Por que vocês levaram isso a um tribunal diante dos injustos e não diante dos santos? Qual é a questão do apóstolo Paulo? Vocês deveriam levar isso para os santos resolverem. Então perceba que os santos aqui, eles se referem quem? Aos crentes. Então, assim como aquele problema daquele rapaz, no capítulo 5, era para ser resolvido no meio da igreja e foi resolvido no meio da igreja, Paulo deu autoridade à igreja para resolver, ele está querendo dizer que esse tipo de problema também deve ser resolvido em nosso meio, no meio do povo de Deus, não entre os injustos, não entre os descrentes, mas entre os crentes. E a partir do versículo 2, ele vai dar razões pelas quais nós devemos resolver problemas entre nós mesmos, e não entre os descrentes. Vejamos as razões pelas quais o apóstolo Paulo, a partir do versículo 2, diz que nós não devemos levar isso para fora e manter isso aqui dentro. Vejamos a razão. Versículo 2. Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? O apóstolo Paulo, ele pega uma verdade escatológica. Às vezes a gente acha que escatologia não tem nada a ver com a nossa vida aqui. Eis uma verdade diante de você. Como escatologia tem tudo a ver com as questões da nossa vida agora, aqui e agora. Paulo usa um episódio futuro. Qual é o episódio futuro? De que a igreja estará no momento de julgamento final de todas as coisas. Essa é uma verdade apresentada por Jesus nos evangelhos, e essa é uma verdade apresentada muito bem aqui pelo apóstolo Paulo. A igreja tem ainda um papel muito importante na sociedade e no mundo, porque quando Jesus Cristo vier no último dia para julgar todas as coisas, ele não vem sozinho, ele estará juntamente com a sua igreja.
Então, a igreja tem um papel ainda muito importante na escatologia, nos últimos dias. Nós estaremos com Cristo julgando esse mundo. É óbvio que nós não seremos os juízes, mas nós estaremos com aquele que é o juiz de todas as coisas. Então, nós teremos um papel importante nos últimos dias. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Não é correto vocês levarem as coisas de vocês para os do mundo julgarem, quando na verdade vocês é que irão julgá-los futuramente. Deus deu a vocês autoridade para julgar o mundo, porque é isso que vai acontecer, e não o mundo julgar as coisas da igreja. Então Paulo pega uma verdade escatológica e diz, por que não é certo fazerem isso? Porque vocês, a igreja, ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo. Vocês estão querendo que o mundo julgue vocês por questões internas, mas são vocês que irão julgar o mundo. Por isso que não é correto um irmão levar um outro irmão para juízo diante dos injustos, diante do mundo, diante dos descrentes. Porque o papel, na verdade, é inverso. No futuro, vocês farão isso. E aí ele vai aumentando, ele vai dizendo, olha, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Ora, se uma coisa dessa, que é pequena, se julgar o mundo é uma coisa grande, e vocês estarão lá, participarão disso, como é que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas entre vocês, de maneira que vocês estão levando isso para fora? E aí ele continua no versículo 3, por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Ora, quando o Senhor vier e julgar o demônio e os anjos, nós estaremos lá também. Nós participaremos disso também. A igreja estará com o Senhor julgando os anjos caídos, os demônios também. Então perceba o cenário que o apóstolo Paulo coloca diante de nós. Essa é a realidade que vai acontecer futura. Esse é um grande papel que a igreja ainda há de desempenhar futuramente. Paulo diz, olha, perceba como vocês foram chamados para julgar coisas grandes. E como é que vocês agora não são competentes para julgar coisas pequenas entre vocês? Um irmão que está tendo problema com outro irmão por questões financeiras. Por que é que vocês não resolvem isso entre si? É a ideia do apóstolo Paulo quando ele apresenta esses argumentos. Fazê-los refletir com as perguntas que ele está fazendo. Vocês foram chamados por Deus para julgar coisas grandes, mas vocês não estão sendo competentes para julgar coisas pequenas. Por isso, ele encerra o versículo 3 dizendo, quanto mais as coisas dessa vida. Então, o argumento do apóstolo Paulo é esse. E aí ele continua no versículo 4. Com base nisso, com base nessa verdade, ele diz, portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Se essa é uma verdade, por que então, quando vocês julgam negócios terrenos, vocês constituem juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Esse povo não tem autoridade sobre a igreja. O mundo não exerce autoridade sobre a igreja. A igreja, por mais que nós... e aqui o apóstolo Paulo, ele longe de querer fazer um conflito entre verdades que ele apresenta em dizer que, por exemplo, nós estamos aqui, devemos nos submeter às autoridades constituintes. Não é essa a ideia do apóstolo Paulo. A ideia do apóstolo Paulo é dizer que as questões pertinentes a nós, o mundo não deve meter a mão. Não há autoridade no mundo que possa entrar aqui dentro dessa igreja e dizer como nós devemos caminhar, resolver as nossas coisas, viver a nossa vida em comum.
Nenhuma autoridade pode fazer isso. Ele pode até tentar fazer isso, mas nós temos o total respaldo nas Escrituras para não nos submetermos a esse tipo de autoridade constituinte. Porque não existe nenhuma autoridade no mundo que possa exercer autoridade sobre a igreja nas questões constituintes à vida da própria igreja. E por isso o apóstolo Paulo está dizendo, portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, porque vocês constituem juízes que não têm nenhuma aceitação na igreja, não têm autoridade e não têm aceitação, porque nós sabemos que esse povo não presta. É o povo que não é justo, que é injusto, que não tem autoridade, que não tem moral nesse sentido, para julgar as coisas internas, no que diz respeito à vida comum da igreja, entre a vida dos irmãos. Então o apóstolo Paulo apresenta esse argumento. E aí, no versículo 5, ele diz, olha, digo isso para a vergonha de vocês. Lembra, no capítulo 4, quando ele estava ainda lidando com a questão da unidade, quando ele apela o argumento, quando ele usa a questão do fato dele ser o pai na fé deles, ele diz, olha, eu não digo isso para envergonhar vocês, mas para admoestá-los, para exortá-los. Mas agora aqui o objetivo de Paulo é envergonhá-los mesmo. O objetivo agora de Paulo é envergonhá-lo. Paulo quer que eles sintam vergonha por aquilo que eles estão fazendo. Isso é vergonhoso, um irmão entrar em uma ação judicial contra outro irmão e usar tribunais de descrentes para fazer isso, enquanto ele deveria resolver isso entre os santos, não fora. Então, essa é a linha de raciocínio do apóstolo Paulo. Por isso ele diz, digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Ora, aquela igreja era uma igreja que se achava o quê? Era uma igreja que era orgulhosa. Nós vimos essa palavra praticamente em todos os capítulos até o presente momento. Esse era o grande problema da igreja de Corinto, era uma igreja inchada, uma igreja orgulhosa, uma igreja que se achava muita coisa, uma igreja que se achava a maior e a melhor sobre todas. E Paulo vai dizer, logo vocês que se acham muito espirituais, cadê? Vocês não se acham tão espirituais? Não tem um sábio entre vocês para resolver uma questão dessa, para se colocar como um mediador para resolver essa questão entre os irmãos? Então, o ponto do apóstolo Paulo é isso, olha, digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe um sábio entre vocês que possa julgar os seus irmãos? Ou seja, um sábio é suficiente para resolver questões internas, para resolver questões dentro da comunidade. Enquanto naquele contexto eles se achavam muitas coisas, cadê que vocês são tão espirituais como vocês estão dizendo que são? Vocês são orgulhosos, são altivos, se acham espirituais demais e não tem um sábio entre vocês para resolver essas questões entre os irmãos? Então Paulo fala isso para a vergonha deles, porque vocês precisam então consultar descrentes, pessoas que não têm nenhuma aceitação na igreja para resolver as questões de vocês, porque não tem um sábio entre vocês que possa se colocar entre um irmão e o outro, e vamos lá, meu irmão, qual é o problema? Vamos resolver. E buscar resolução entre os próprios irmãos, é preciso fazer isso fora, então isso é sinal de que não tem ninguém dentro capaz de fazer um aconselhamento adequado, de servir como mediador para resolver o problema entre os irmãos. Então ele diz, será que não existe ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre os seus irmãos? Perceba como o dom de sabedoria é um dom muito importante para o contexto da igreja. Perceba como o dom de sabedoria é muito importante.
Nós vamos ver isso mais na frente. Irmãos, terem o discernimento da palavra de Deus, sabedoria aplicada para ajudar os irmãos na resolução dos seus problemas. E Paulo vai dizer, não tem nenhum entre vocês que possa ser usado para resolver esse problema. Aí ele vai dizer no versículo 6, mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isso diante de não crentes. Onde é que está a sabedoria nisso? Essa é a sabedoria do mundo, mas essa não é a sabedoria que vem de Deus. Essa não é a sabedoria que vem de Deus. E aí no versículo 7, ele diz, o simples fato de moverem ações um contra os outros já é completa derrota para vocês. Ou seja, nesse tipo de ação não existe vencedor e nem perdedor. Todos perderam. Quem colocou o irmão na justiça pode até ganhar a causa, mas diante de Deus todos já foram o quê? Derrotados. Já é uma completa derrota. O irmão pode ter vencido a causa e o outro pode ter perdido. Mas diante de Deus já é uma derrota. Os dois perderam. Porque o simples fato de mover uma ação contra o outro já é uma completa derrota. Não há quem vença. Não há vitorioso e não há o perdedor. O simples fato de fazer um irmão fazer isso contra o outro já é uma completa derrota. Não somente para eles, mas para a igreja. Para a igreja como um todo, já é uma completa derrota. Não somente entre eles, mas também entre a igreja toda. E isso é vergonhoso. Imagine um juiz recebendo os irmãos no tribunal. Juiz, o seguinte é esse, a gente faz parte da mesma igreja, nós somos crentes, fazemos parte da mesma igreja. No culto de domingo, o irmão pediu dinheiro emprestado e ele não pagou. E é por isso que eu estou aqui para resolver esse problema. Imagine o juiz ouvindo isso. Diga se não é uma completa derrota e uma completa vergonha entre os irmãos ali presentes. É exatamente esse quadro e esse cenário que o apóstolo Paulo quer apresentar. É esse quadro que o apóstolo Paulo quer apresentar. Aí talvez você está dizendo, pastor, é porque não é o senhor. Não foi o senhor que emprestou, que vai perder. Então o que é que eu devo fazer? É o que ele vai dizer agora. Qual é a saída dele? O que então, já que não foi resolvido, já que não se resolve a questão, então o que se deve fazer? Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Ou seja, qual é a ideia do apóstolo Paulo? Meu irmão, se não consegue resolver o problema, se é então para causar vergonha, essa derrota, de passar vergonha, de buscar juízo diante dos tribunais injustos, que sofra o dano. É melhor sofrer o dano, é melhor perder, do que ser derrotado agindo dessa maneira, levando os irmãos, um contra o outro, a juízo diante de tribunais, diante de injustos. Então a proposta do apóstolo Paulo é essa. Meu irmão, se algum irmão lesou você, e se você não conseguiu resolver esse problema, sofre o dano. Sofre o dano. É melhor do que você pegar e resolver isso lá fora, porque você pode ganhar, mas você já perdeu, já foi derrotado. Porque isso é vergonhoso, é completa derrota entre nós. O ponto é que ninguém está disposto a sofrer o dano. Principalmente quando se trata de recursos financeiros. Porque quer conhecer o indivíduo, é só mexer na sua carteira. Quando se mexe na carteira do indivíduo, quando se mexe no dinheiro do indivíduo, nos bens, nas posses do indivíduo, se conhece o irmão que se tem. E o apóstolo Paulo então está dizendo isso, olha, que seja preferível que sofra o dano.
É melhor do que passar por esta vergonha, essa completa derrota, de levar uma situação interna para tribunais lá fora. E aí, no contexto mundano, na sabedoria mundana, isso é ser otário, isso é ser besta, ninguém quer perder. Mas há um ponto que o apóstolo Paulo está tratando desde o capítulo 5, a questão do evangelho. Por que que Paulo está resolvendo aquele problema do capítulo 5? Ele começa o capítulo dizendo, o capítulo 5, dizendo que aquilo que estava acontecendo na igreja era de conhecimento de todo mundo. As pessoas fora estavam sabendo o que estava acontecendo, aquilo é vergonhoso. E aqui no ponto, capítulo 6, a mesma coisa, vocês vão para fora, levar isso para fora, problemas internos, isso é vergonhoso. Então o apóstolo Paulo está dizendo, é melhor sofrer o dano. É melhor sofrer o dano do que ser usado para causar mau testemunho aos descrentes. Então, por isso ele diz, por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com o prejuízo? É a proposta que foi lida aqui pelo texto no começo do culto pela irmã. Jesus, no capítulo 5 de Mateus, vai dizer, você ouviu olho por olho, dente por dente. Mas o que ele vai dizer no capítulo 5? Meu amigo, se alguém lhe ferir nessa face, você faz o quê? Dê a outra. Se alguém pede a tua túnica, faz o quê? Dê a capa também. Se o camarada te chama para andar uma milha, tu faz o quê? Anda duas. Sofra o dano. Sofra o dano. Sofra o dano. É exatamente isso. Essa mentalidade. Então o apóstolo Paulo diz, olha, é vergonhoso isso. E aqui o apóstolo Paulo, primeiro parte do ponto, que isso deve ser resolvido entre os irmãos. Então o primeiro ponto é, vamos resolver entre nós. Porque a ideia é, os santos hão de julgar o mundo. Então nós somos competentes para resolver as questões internas. Deve haver pelo menos um sábio entre nós, que seja usado por Deus para ser mediador, para resolver o problema. Mas caso, em último extremo, não se resolva a situação, o que se faz? Sofre o dano. Sofre o dano. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? E aí, olha o argumento agora que ele vai seguir. Versículo 8. Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Em vez de sofrer o dano, o que vocês escolhem? Vocês escolhem cometer injustiça e causam prejuízo, e isso aos próprios irmãos. Em vez de sofrer o dano, eu vou causar dano. Em vez de sofrer o dano, eu quero causar, porque eu não quero perder. Mas quando você ganha, aos olhos de Deus, você perde. Você foi derrotado. Você causou dano. Você pagou mal com mal. E a ideia do apóstolo Paulo é essa. Em vez de sofrer o dano, vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isso aos próprios irmãos. E isso é tão sério, você pode achar isso bobo. Mas olha o tipo, perceba agora, parece que a partir do versículo 9, ele está falando sobre outra coisa. Mas não é. Mas não é. Olha o que ele vai dizer. Versículo 9. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. O que Paulo quis dizer? O que está acontecendo? Você agora vai perceber que isso não é coisa simples. Qual é o tipo de comparação que o apóstolo Paulo está fazendo? E o tanto de coisa que ele citou aqui que é agravante aos nossos olhos. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês, em vez de sofrer o prejuízo, o que vocês escolheram? Vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo isto aos próprios irmãos. Ou seja, vocês optaram por agir como os injustos, como os descrentes. Em vez de agir
como crentes e sofreram dano, vocês agiram como os descrentes, cometeram injustiça. E aí é onde ele vai dar essa lista. Olha, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus. Vocês deveriam ter vergonha desse tipo de ação de vocês, porque a atitude de vocês assemelha vocês àqueles que não herdarão o reino de Deus. A atitude de vocês é uma atitude que se assemelha àqueles que não herdarão o reino de Deus. Ladrão, bandido, viado, tudo no mundo aqui ele vai dizer. Idólatra, bêbado, maldizente, roubadores, não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Então perceba o tipo de comparação que ele faz. Não, irmão, eu não tenho problema em dizer isso não. É viado e pronto, né? Homem é homem, menino é menino, macaco é macaco e viado é viado. Acabou-se. E Paulo então faz essa comparação clara. Vocês decidiram agir dessa maneira. E quando vocês decidem agir dessa maneira, vocês se associam a esse tipo de grupo. Pessoas que não conhecem a Deus, que não são justos. O tipo de ação de vocês liga vocês a eles. Liga vocês a eles, certo? Então, há duas verdades acerca disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Primeiro, ele quer fazer os irmãos a refletir sobre o tipo de tribunal que eles estavam querendo ir. Paulo disse, olha, vocês não podem levar o irmão diante de juízo a tribunal de injustos. E os injustos, está aqui a lista. Então você vai encontrar juiz lá que está dentro dessas categorias. Ladrão, maldizente, roubador, idólatra, adúlteros. Então não é correto vocês levarem coisas para descrentes que é dessa categoria para resolver as coisas de vocês. Por isso que Paulo diz que eles não têm aceitação dentro da igreja. Eles não têm aceitação dentro da igreja. Por quê? Porque esse tipo de pessoas não faz o perfil daqueles que são adequados para julgar as coisas dentro da comunidade. E Paulo vai dizer, essa lista, não herdarão o reino de Deus. E aqui eu vou, de forma bem rápida, aqui daria um sermão para falar sobre cada uma das coisas, mas eu não vou fazer isso, tá? Então, vejamos a lista, mais uma vez, que o apóstolo Paulo apresenta. Ele vai dizer, versículo 9, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Aí ele vai dizer o que tipo de injustos que ele está falando. Não se enganem, nem os imorais, coisas que nós já vimos no capítulo 5, todo aquele que comete tipo de imoralidade, que é a porneia, seja qualquer tipo de relação fora do casamento, seja ele qualquer natureza, se enquadra aqui, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais. Em algumas versões, há uma palavra só para dizer homossexuais. Em algumas versões, trazem duas, porque no grego usa-se duas palavras para o homossexual passivo e o homossexual ativo. A palavra do homossexual passivo, muita gente conhece, que é a malakoi, certo? Malakoi é a palavra grega para o homossexual que é passivo. Então, ele faz questão de distinguir, porque há quem acha que homossexual é somente o passivo, mas aquele que é ativo também é homossexual, segundo os padrões das Escrituras, porque a palavra que se refere aos dois, tanto quem é passivo, tanto quanto quem é ativo, certo? No caso, por isso que ele vai usar a ideia do afeminado, né? Ele vem primeiro o afeminado para falar do passivo, aquele que seria a figura da mulher, e o outro do homossexual da figura do homem, né? Então, os dois se classificam na mesma ideia de homossexuais. Por isso que, em algumas versões, em vez de trazer as duas separado, já traz só uma, porque, de fato, quer dizer a mesma coisa. Ele só quer fazer uma distinção entre o passivo e o ativo. Então, as versões mais antigas, elas ainda trazem
essa questão dos dois, do passivo e do ativo, porque o grego usa essas duas palavras, mas, de todo fato, passivo ou ativo é viado do mesmo jeito. Então, segundo a perspectiva aqui, é homossexual do mesmo jeito. Então, ladrão é ladrão, não precisa dizer nada. Os avarentos, aqueles que amam as riquezas, o dinheiro, que é um caso também, uma problemática. Os bêbados, os maldizentes, aqui os maldizentes são aqueles que têm a língua muito comprida, que gostam de falar mal das pessoas. Tem os roubadores, não herdarão o reino de Deus. Uma questão a ser pontuada aqui, nós precisamos diante do texto, certo? Todos nós sabemos, como nós acabamos de ver, nós vimos isso no capítulo 5, nós vimos sobre um ponto de imoralidade, certo? O texto diz, não se engane, que nenhuma dessa lista que ele apresentou não herdarão o reino de Deus. Mas nós vimos no capítulo 5 um caso acontecendo dentro da igreja, não foi isso que nós vimos? De imoralidade. E, inclusive, eu disse que essa pessoa foi excluída, e na segunda carta, essa pessoa volta arrependida. E ela é admitida no corpo. E o apóstolo Paulo escreve para agora a igreja receber essa pessoa que havia se arrependido. Então, é importante nós diferenciarmos isso. Um crente pode cair em qualquer um desses pecados. Sim ou não? Sim. Certo? Qualquer crente pode cair em uma dessa. E nem por isso ele deixa de ser um santo, um crente. O ponto que o apóstolo Paulo está querendo tratar é de pessoas que vivem isso, que têm esse estilo de vida, que não se arrepende, que acha isso normal, comum, faz isso da sua vida. É esse estilo de vida que o apóstolo Paulo está falando. Porque se assim fosse, quando a gente lê sobre Davi, a gente não lê de Davi no Novo Testamento de que ele foi um adúltero. E Davi foi um adúltero e um homicida. Mas Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Então, nós não é a nossa identidade quando nós caímos em um pecado dessa natureza. Eu posso cair, você pode cair, qualquer um de nós podemos cair em um pecado dessa natureza. Tanto é que Davi cai, se arrepende, escreve os salmos mais belíssimos. O ponto é como nós lidamos com esse pecado. Como nós nos levantamos diante desse pecado. Como nós seguimos diante dele. Como a igreja lida com ele. Como é que você vai viver posteriormente a isso? Vai fazer disso um estilo de vida? Ou realmente foi algo pontual que aconteceu na sua vida? Esse é o ponto aqui do apóstolo Paulo. E aí, diante disso, ele vai depois no versículo 11 dizer: alguns de vocês eram assim. Assim como? Toda aquela lista. Toda aquela lista. O apóstolo Paulo está querendo dizer que a igreja é constituída de pessoas que outrora eram pessoas injustas, que viviam nessas coisas. Então, as pessoas do mundo têm dificuldade de entender isso, porque elas esperam que na igreja todo o nosso passado seja um passado limpo. Ele não entendeu ainda que Jesus veio para salvar os pecadores. Então, na cabeça dele era adulto, era idólatra, era cachaceiro, era ladrão, era gay, aí agora é crente. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque a igreja é constituída assim. Por exemplo, quem vos fala aqui hoje era um ex-usuário de drogas. E tem a minha mãe aqui para comprovar isso, se eu estiver mentindo. E era barra pesada. Eu era aquele menino da rua que nenhuma mãe queria que seus filhos andassem com ele. Esse era eu. E aqui, se pudesse dizer outras pessoas, temos outras pessoas aqui. Que talvez tinha a vida meio esculhambada no passado. Pastor, graças a Deus não fui nada assim, mas você é um pecador, miserável mesmo assim. Pronto. Que bom que você não teve um passado tão atolado nessas coisas, mas de todo modo, você é um pecador miserável. Uns mergulham de forma mais profunda no mar do pecado, outros não, mas de toda maneira, todos pecaram e carecem da glória de Deus.
E a igreja é exatamente o palco da manifestação da glória de Deus. Porque quando nós olhamos para o passado das pessoas, é que nós conseguimos entender o Evangelho, que é o poder de Deus, para transformar a vida de pessoas. Vida de pessoas. E elas não entendem isso. E a igreja é exatamente esse ambiente. E Paulo está dizendo, vocês eram assim também. Ele vai dizer, alguns de vocês eram assim no passado. Eram assim. Por isso, meus irmãos, esse negócio de que não, ladrão é sempre ladrão. Não, está aqui. O verbo está no passado. O verbo está no passado. Vocês eram assim. Falastes bem. Eu era um ex-usuário de droga. Falastes bem. Portanto, nós precisamos olhar e entender o que o Evangelho é capaz de fazer na vida da pessoa. Não é viado para sempre viado. Não, meu irmão. Deus transforma a vida da pessoa. Deus muda a vida da pessoa. Deus é capaz de fazer isso. E nós precisamos acreditar no poder do Evangelho. Ou o Evangelho é o poder de Deus, ou não é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, de maneira que a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram aonde? Para trás. E eis que tudo se faz o quê? Novo. A carcaça é a mesma, mas lá dentro é outra coisa. Entendeu? Então no Evangelho não tem esse negócio de ex. Isso é coisa do passado, é coisa nova. É coisa nova. Por isso nós podemos confiar. Porque senão vai chegar uma pessoa aqui que era bandida do mundo e chega aqui, o cara se converte e ninguém quer ter negócio com o cara. Por quê? Meu irmão, o Evangelho transforma. Se o endemoniado gadareno tivesse convertido e vindo para cá, ninguém ia querer chegar perto dele. O cara foi convertido. Jesus transformou a vida dele. É irmão em Cristo. E vamos deixar o tempo confirmar isso, para que o irmão se desenvolva. Porque senão, irmãos, a gente não consegue viver o Evangelho. Aquele irmão que outrora era ladrão, pronto, ninguém quer conversa com o cara não vai arrumar uma mulher para ele casar, uma irmã em Cristo, porque todo mundo vai olhar para ele, é ex-ladrão. É não, meu irmão, é crente em Jesus. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo, é um irmão em Cristo. Cristo morreu por ele. Até quando você vai olhar para ele e vai achar que ele é um cachaceiro? Ele é um irmão em Cristo. Ele pode até dizer, meu irmão, no passado, eu vivia lá no Celso Poró, mas agora não. Ele é uma nova criatura em Cristo. É um irmão em Cristo. É uma nova pessoa. É uma nova pessoa. E talvez seja essa a dificuldade que a igreja tenha, por exemplo, de receber homossexuais em nosso meio. Eu não tenho medo de dizer aqui. Pode me denunciar, é pecado e acabou-se. Nós vimos aqui no domingo passado, o homem que se deita com o homem é abominação diante de Deus. Mas se o cara chega aqui, meu irmão, arrependido e quer se converter, é o poder de Deus. E se ele for um crente, eu tenho coragem de um dia dar a minha filha para ele casar, porque é crente. Deus transformou a vida dele. Deus transformou a vida dele. Se eu não crer nisso, eu sou uma farsa também. Então nós temos que crer nisso, e Paulo diz isso, alguns de vocês eram assim no passado, mas não são mais. Por que não são mais? Ele vai dizer, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Só isso, só isso. Vocês eram, mas não são mais por quê? Porque vocês foram lavados, santificados, justificados no nome de Cristo e no Espírito do nosso Deus. Isso é transformação completa, irmãos. Se está sujo, foi lavado, pô. Não está mais sujo não, cara. Se era imundo, foi santificado. Se era injusto, foi justificado. Acabou-se. Não tem mais nada. Cristo fez isso.
Ou o sangue de Jesus tem poder ou não tem. Então, esse é o testemunho que Paulo dá dessa igreja. E diz, por isso, irmãos, que vocês não devem se associar com os descrentes. Porque vocês já foram assim. Mas vocês não são mais. Então, não vale a pena querer um irmão resolver isso lá fora, resolver entre vocês. Quando vocês agem assim, vocês estão se comparando como eles. Mas vocês foram lavados, santificados, justificados. Então vivam como crentes. Se comportem como crentes. Ajam como crentes. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Portanto, meu amigo, se você entrou hoje aqui querendo consertar a sua vida, é Cristo quem faz isso. Ninguém conserta a nossa vida. Ninguém é capaz de consertar a sua própria vida diante de Deus. Cristo morreu na cruz para dizer exatamente isso. Cristo morreu na cruz para dizer que é impossível o homem por si mesmo ajeitar a sua vida. Ele pode até mudar por um tempo, mas ele jamais será capaz de mudar a sua natureza. Porco é porco, pode dar um banho nele à vontade, mas quando ele vê uma lama ele vai cair dentro, porque a sua natureza é a mesma. Mas só o Evangelho é capaz de mudar a natureza do homem. Somente o Evangelho é capaz de mudar a natureza do homem. Por isso, não existe nenhuma instituição beneficente na face do planeta que seja capaz de mudar a vida do homem do que o Evangelho. Não é trabalho que muda o homem, mas é o Evangelho que muda o homem. O Evangelho é a única coisa capaz de mudar o homem de dentro para fora e mudar completamente. Você crê nisso? Pregue isso. Fale isso para outras pessoas, seus amigos no trabalho, para quem você conhecer. Essa é a verdade poderosa do Evangelho. Essa é a verdade poderosa do Evangelho. O Evangelho é para pecadores. E Jesus é aquele que transforma a vida de pecadores. Nós somos o testemunho vivo disso. Nós somos a prova viva de que Jesus mudou as nossas vidas.